você faria se soubesse que um menino mais velho está maltratando seu filho na escola? Dificilmente pais zelosos ignorariam tal situação. Provavelmente procurariam resolver o problema para evitar prejuízos para seu filho. Afinal, quem ama, protege. Agora imagine a mesma situação no contexto espiritual. Como você acha que Deus reage quando percebe inimigos se aproximando de seus filhos? Se pais humanos têm a preocupação de protegê-los, o Pai Celestial também age da mesma forma. No último capítulo do livro de Joel, logo nos versos iniciais, Deus se apresenta, significa Javé julga. Este era o nome de um famoso lugar conhecido também como Vale da Decisão. Ele tem sido tradicionalmente identificado como Vale de Cedron. Na última profecia do seu livro, Joel usa o termo Josafá para se referir ao tempo em que Deus julgaria a causa de seus filhos. Essa mensagem nos lembra duas verdades fundamentais da Bíblia. Primeira, Deus é o nosso juiz. Muitas vezes seremos injustiçados nesse mundo. Nem sempre seremos tratados com justiça. Porém, temos a esperança de que um dia nossos inimigos serão levados diante do juiz que nunca falhou. A segunda verdade é que os inimigos dos filhos de Deus são inimigos do próprio Deus. Assim, aqueles que perseguem os seguidores de Deus mal percebem que estão se colocando contra o maior poder do universo. Por isso, se você está sendo perseguido ou já percebeu os inimigos que te cercam, lembre-se que você não está sozinho nessa jornada da vida. Você não é órfão. Tem um Pai Celestial que zela de sua existência. Boa noite, irmãos. Nós estamos já chegando para um momento muito especial da série de estudos do livro de Joel. Hoje chegou o dia de encerrarmos a série de estudos. Portanto, espero que haja uma certa expectativa da sua parte para o encerramento dessa série de estudos do profeta Joel. E hoje nós iremos encerrar com o capítulo de número 3 de Joel. Pegue aí a sua Bíblia e você vai acompanhando aí conosco este encerramento. E o destaque fica aí do versículo 1 até o versículo de número 21 do capítulo 3 de Joel, quando nós iremos destacar a frase coração aliviado. Agora, coração aliviado, o dia da sentença. É o que nós vemos no capítulo 3, de Joel. Eu vou destacar apenas alguns versículos deste capítulo, e depois nós iremos voltar nos versículos para comentarmos. Não tem como nós não iniciarmos aqui com alguns destaques que eu estarei fazendo, muito interessante, e que você vai ver que vale a pena. Mas a minha primeira palavra é de gratidão a Deus por esse tempo que nós passamos juntos estudando esse livro. Agradecer você pela confiança de permitir que, juntamente com vocês, aí na casa de vocês, do lar de vocês, principalmente os nossos amigos que estão nos acompanhando, muito obrigado pela confiança e esperamos ter atingido plenamente o propósito e o objetivo que é crescimento espiritual. Louvado seja o nosso Deus por isso. Então, vamos aí para Joel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, e eu vou destacar alguns versículos, mas depois nós vamos ver todo esse texto de 1 até o versículo de número 21. Mas olha só como inicia o capítulo de número 3 de Joel, nesta frase destacada para vocês, que poderíamos chamar também de tema, né? Coração aliviado, o dia da sentença. O versículo 1, aqui na minha versão, diz assim: no tempo em que estas coisas aconteceram,
quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali eu os julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado o meu povo entre nações e repartido a minha terra. Versículo 11. Venham depressa, nações de toda parte, reúnam-se no vale, e agora, ó Senhor, convoca os teus guerreiros, que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Os túneis transbordam com a perversidade das nações. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. O sol e a lua escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. A água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as nações. Perdoarei os crimes de meu povo que ainda não perdoei. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. E eu, o Senhor, habitarei em Sião. Eu quero, neste primeiro momento, destacar esta leitura tão significativa para os próximos minutos que passaremos juntos. Passaremos aqui concluindo esta série de estudos. Portanto, aqui em Joel, capítulo de número 3, nos ajuda a fazer sentido tudo o que aconteceu desde o capítulo de número 1 e nós que temos o conhecimento da Bíblia, coisas que estão por acontecer, estão ainda por vir. A primeira coisa que destacamos aqui é a vingança
pelo sangue. Começa a vingança do Senhor contra os inimigos do seu povo. Não obstante a tantas injustiças cometidas no mundo e na história, apesar da sede de vingança que todo ser humano carrega latente no peito, este capítulo final da profecia de Joel poderá fazer alguns ficarem de cabelo em pé, aqueles que têm cabelo. Vamos ver isso? Vamos observar aqui o que está acontecendo nesse final do livro de Joel. Olha só o que acontece no versículo 1 e versículo de número 2. Capítulo 3, 1 e 2. Acompanha aí na sua Bíblia. Olha só. No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, estudo passado, nós falamos sobre isto, a restauração do povo, aí ele reunirá todas as nações neste vale de Josafá, para julgar todos aqueles que maltrataram Israel. E ele diz: minha propriedade, por terem espalhado o meu povo entre as nações e ainda dividido toda a terra que pertencia ao povo de Deus. Agora, quando nós olhamos para o capítulo, o versículo de número 14, quando nós olhamos para o versículo de número 14, esta sequência aqui acontece de uma forma magnífica. Quando nós ouvimos este relato, multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. Escatologia. Nós estamos falando de algo que ainda não aconteceu. E o verso 21 diz: eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado, e o Senhor finalmente habitará em Sião. É interessante observarmos isto aqui. Algumas pessoas que procuram apresentar um evangelho falsificado, esta é uma palavra forte, mas não tem uma outra palavra melhor do que esta. Não é dizer que é o evangelho mais ou menos. É falsificado mesmo. Às vezes dizem e têm ensinado para muita gente, dizendo: não, Deus não é vingança. Vingança é coisa de homens. Deus é amor. Deus é perdão. Dizem os ingênuos de coração, com um discurso populista, um discurso que normalmente muitas pessoas querem ouvir. E precisamos tomar cuidado com aquilo que a palavra de Deus coloca para nós. No entanto, toda maldade que vemos e sofremos no mundo só fará sentido no final se houver um justo julgamento. Vingança pela maldade, punição na mesma medida e na mesma proporção das atrocidades, dos pecados cometidos contra o Israel de Deus, contra o povo de Deus. E o único
capaz de julgar com imparcialidade e vingar ou punir na metade, na medida ou na medida correta ou na dosimetria correta, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o justo e perfeito juiz. O salmista, escrevendo o Salmo 7, versículo 8 e 9, ele fala exatamente o que nós estamos olhando e estudando nesta final de série de estudos do livro de Joel. Pois chegou a hora do julgamento, que devem começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa limpando a casa dele. Lembra a palavra do profeta, olhando para o povo de Deus, e diz: prepara-te, ó Israel, para encontrardes com o teu Deus? Lembramos, pois vai começar pela casa do Senhor esta limpeza. É importante nós sabermos disso. O livro de Joel é uma advertência contundente, muito clara. Deus, sendo justo e imparcial, não deixará de também julgar as nações do mundo. Todos serão julgados, assim como ele deu oportunidade a todos, assim como ele amou a todos e morreu por todos. Como podemos ver o clássico e conhecido texto do Evangelho de João, capítulo 3 e versículo de número 16, ele também será justo para com todos, porque o nosso Deus, ele é justiça. Pois não pode haver restauração definitiva do povo de Deus sem um dia de acerto de contas com os inimigos que contribuíram tão generosamente para o sofrimento desta gente enquanto peregrinávamos por essa terra, enquanto vivíamos aqui. Os inimigos tentaram nos destruir e Deus viu tudo. Tanto o pesado trabalho de amor e de graça que foi feito por todos nós, como também a nossa inoperância, o que deixou de ser feito de propósito, tudo isto Deus registra, tudo isto Deus vê. E quando nós lemos o texto, diz que mais uma vez o sol e a lua havia escurecido, mas agora Judá não passaria mais por julgamento. Glória a Deus. Olha só o que nesse capítulo de número 3 nós estamos vendo. Finalmente chegou o grande dia e Judá não, os descendentes de Judá não passará mais por julgamento. Eu não preciso aqui recordar você que Jesus Cristo é descendente de Davi. Davi faz parte da tribo de Judá. Então nós fazemos parte da tribo de Judá. Glória a Deus. E aqui está dizendo que não passaremos por esse julgamento. Finalmente havia chegado a hora de as nações e o mundo prestarem contas a Deus. Chegou o momento.
no vale da decisão, como nós lemos no texto sagrado. Com o fim virá finalmente o nosso Senhor, o nosso Deus, para fazer justiça. E aqui, no final de Joel, nós encontramos o julgamento das nações acontecendo com a vinda do Senhor Jesus. Nesses versículos 1 até o versículo de número 21, podemos ver claramente isto. E aqui, 3 realidades para as quais eu desejo chamar a sua atenção para entender melhor o que nós estamos falando. E para os nossos amigos, para os nossos irmãos que estão aí acompanhando esta série de estudos e chegou a esse ponto e que pensa um dia fazer um estudo ou pregar no livro de Joel, eu vou dar para você 3 temas fundamentais, 3 pontos fundamentais para você desenvolver um estudo maravilhoso quando você tiver a oportunidade. Olha só, pega aí a caneta, pega aí algo para anotar essas 3 questões que estarei colocando para você, e ainda bem que você tem aqui, ainda que você não anotar agora, não tem problema, que você tem um vídeo à sua disposição. É só você vir aqui a qualquer momento e fazer estas anotações. Eu vou destacar, olha só, o cenário do dia do juízo do Senhor. Primeiro, o cenário do dia do juízo do Senhor, do versículo 1 ao versículo de número 8 do capítulo 3. Você pode pregar sobre o cenário do dia do juízo do Senhor usando esse texto, esses 8 primeiros versículos do capítulo 3. Segundo, anota aí, a convocação para o dia do juízo do Senhor. É o segundo momento em que você pode também, o segundo tema que você pode fazer isso. Do versículo 9 ao versículo de número 17, fala sobre esta convocação. A convocação para o dia do Senhor. Do versículo 9 a 17. E a terceira divisão que nós temos aí, e que você pode anotar, e futuramente você pode pregar sobre esse tema e abençoar vidas, como está sendo esta série de estudos, pelo menos o propósito é exatamente esse, consequências do dia do juízo do Senhor. É o terceiro destaque que nós fazemos aí e que você pode pregar do versículo 18 ao versículo 21. Se você pega o 18 e 21, você pode pregar, você pode fazer um estudo sobre as consequências do dia do Senhor. Muito bem, vamos continuar depois dessa divisão aí que estamos fazendo, para que depois você pode fazer uma continuidade de estudo. Nós ainda iremos ver sobre o cenário do dia do juízo do Senhor, que foi o primeiro ponto que eu destaquei. Quando eu destaquei esse primeiro ponto, versículo 1, no tempo em que estas coisas aconteceram, o texto bíblico que eu estou lendo, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Chegou a hora dos inimigos do povo de Deus serem finalmente julgados. Valeu a pena receber roupas brancas, como diz o Apocalipse. Receber roupas brancas e esperar que ainda não tinha chegado a hora dele. Paciência, esperar com paciência no Senhor. Mas aqui diz que serão reunidas todas as nações. E não é convite, é convocação.
O texto sagrado diz que nesta convocação o Senhor manda os seus anjos nos 4 cantos da terra para ajuntar as pessoas neste lugar. O próprio Deus fará isso, reunirá. E aqui em Joel diz que as nações se reúnem em santa e soberana convocação. Coisa magnífica. O Senhor Jesus falou claramente do dia em que Deus reunirá todas as nações para julgamento. Em Mateus capítulo 25 e versículo de número 32, está dizendo exatamente desse grande dia. Está dizendo deste momento profético acontecendo, quando nós lemos o texto de Mateus 25 e 32. Naquele dia Deus enviará seus anjos como ceifadores, e eles reunirão as nações dos 4 cantos da terra. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. É isso que o Senhor vai fazer com justiça. Por quê? As nações serão julgadas. Por que as nações deveriam ser julgadas? Observe a base para o julgamento de Deus sobre as nações aqui, nesse texto, nesse capítulo 3 de Joel. Os versículos 2 e versículo de número 3 apresenta para nós a base, o motivo, por que ele vai fazer isto. Ele vai fazer e diz por que ele vai fazer. Não existe justiça, não existe inocente. Todas as oportunidades já foram dadas. A graça foi derramada sobre toda a terra. Agora chegou o dia de julgamento. É o que diz aqui o texto sagrado. Olha só, versículo 2 e 3, aí do capítulo 3, acompanha aí em sua Bíblia. Reunirei todas as nações no vale de Josafá, ali eu julgarei o motivo por terem maltratado o meu Israel. Olha, toda a injustiça que nós passamos aqui na terra, tudo que foi feito contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus, não passará em branco. Deus fará justiça. E nós iremos ver isto, olhar isto, esta justiça acontecer. E aqui nós estamos vendo isto acontecer de uma forma que mostra o motivo, a base. Ali eu julgarei por ter maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado o meu povo entre as nações e repartido a minha terra. Ele está falando da igreja perseguida. Ele está falando da igreja que precisava fugir para os montes, dos montes irem para uma outra cidade, da outra cidade ir para um outro país, como se fossem ciganos, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo que o julgamento, no dia do julgamento, isto será colocado. Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria o seu escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. Nada passará despercebido
das atrocidades que fizeram contra o povo de Deus. E é por isto, queridos irmãos, que este momento final do estudo é maravilhoso, ele é fantástico. E nós precisamos ver isto de uma forma maravilhosa. Este, pois, é o cenário do julgamento de Deus. É um cenário que existe base e fundamentos morais para tudo o que o Senhor vai fazer. Tudo o que ele vai fazer em relação ao julgamento, ele mostrará a base. Logo em seguida, nós teremos a convocação para o dia do juízo. A segunda sessão deste capítulo final de Josué é uma convocação. Trará uma convocação que tratará da inevitabilidade do julgamento de Deus. Agora vai acontecer. Vai do versículo 9 até o versículo de número 12, esta convocação. E o texto começa dizendo assim: anuncie às nações de toda parte. Todo mundo será avisado. Todo mundo será convocado para a prestação de contas. Agora vocês vão prestar contas a partir do versículo 9. O versículo 11 diz assim: venham depressa. Eu não posso esperar muito. Vocês precisam se mobilizar. O versículo 12. Vocês precisam se mobilizar para isto. E aí, as imagens a seguir são imagens apocalípticas, irmãos. Imagens apocalípticas. Versículo 13 até o versículo de número 17 mostra isto para nós, esta questão. E é fantástico isso aqui, porque num primeiro momento, irmãos, se nós pegarmos só esse texto assim isolado, nós podemos correr o risco de achar que é uma coisa muito boa, poesia. Isso aqui não tem nada de poesia. Existe um certo sarcasmo quando é colocado esta questão para o julgamento. Olha só, lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Se você parasse aqui, está muito bonito, mas não parece que está bonita a coisa? Não parece que está bonito? Então nós temos que continuar lendo para nós observarmos que isso aqui é uma coisa terrível. É uma coisa que agora vai sim ter o julgamento final do Senhor. Olha só como continua. Os túneis transbordam com o quê? Com a perversidade das nações. Com as perversidades das nações. E aí o versículo 14 chega e diz: multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. E aí vem a voz do Senhor rugirá. O texto sagrado coloca rugirá como se fosse um leão desde Sião e trovejará desde Jerusalém. E aí os céus tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o seu povo que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e os exércitos estrangeiros não voltarão a conquistar nunca mais esta nova Jerusalém. Louvado seja Deus por isso. Nós estaremos lá para vermos tudo isso. Nós estaremos lá para
presenciarmos este julgamento. A intenção por detrás desta convocação para o julgamento é realmente aterrorizar os incrédulos, aqueles que fecharam o seu coração, transformaram coração em pedra e não aceitaram a Jesus Cristo e ainda escandalizaram o Evangelho de Cristo, perseguiram o povo de Deus e não resolveram a sua situação enquanto havia tempo para fazer isso. Mas quem confia no Senhor para a sua salvação já está absolvido dos seus pecados, que o aguarda com a expectativa da sua entrada na glória do Senhor. Louvado seja o Senhor por isto. E tudo isso existe agora, esse olhar para as consequências do dia do julgamento do Senhor. Joel falará agora sobre os efeitos gloriosos do julgamento de Deus, que diz respeito ao seu povo. E a conclusão vem sim com o julgamento de Deus. Versículo 18, já nós podemos ver, 18 a 21, nós podemos ver isso. Naquele dia, olha só, as consequências gloriosas para nós. O vinho doce gotejará dos montes, o leite fluirá das colinas, a água encherá o leito dos riachos de Judá, uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Que coisa magnífica e maravilhosa que nós temos aqui. E assim seremos vingados. Versículo de número 21. Aí vem, o Senhor vinga todo o sacrifício, todo o sangue, todo o amor que foi feito pelo Evangelho, pela graça do nosso, em defesa da graça e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, iremos perceber que valeu a pena. Bendito seja o Senhor por isto. Desde os julgamentos do grande dia do Senhor, quando isso está sendo concluído, não restará mais medo de julgamento para nós. A partir de então, o Senhor habitará em Sião e nós seremos os seus súditos. Agora, só do Senhor. Agora não teremos mais nenhum inimigo. E aí faremos isto com o coração lavado, coração aliviado, como nós chamamos no início do estudo. Coração aliviado, porque agora veio o dia da sentença. Vamos recordar, né? Caminhando para o final do fechamento do estudo, vamos recordar isso, e da mesma forma que eu falei para você fazer aquelas anotações, agora você pode fazer isso para o livro todo que nós estudamos durante essa série de estudos. Em Joel capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20, o dia do gafanhoto quebrou o coração do povo. Olha só que você pode estudar sobre isso. Os primeiros versículos do capítulo 1. Os primeiros 17 versículos do capítulo de número 2, você pode falar: o dia do Senhor rasgou o coração do povo, como uma advertência de Deus, chamando o povo para advertência. O sofrimento nesta vida é trombeta de Deus soando o alarme.
dizendo que ainda há tempo para restauração. Capítulo 2, de 1 a 17, você poderá fazer um estudo sobre isso. Do capítulo 2, do versículo 18 ao versículo de número 32, você pode falar sobre o dia da restauração que alegrou o coração do povo de Deus. Alegria de ser restaurado. O Senhor cuidando, o Senhor restaurando todo o suprimento vindo para nós, nos preparando. Esta restauração é uma preparação para o grande dia do julgamento, e ainda a promessa que neste período o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do Senhor seria derramado por toda a terra. O Espírito do Senhor derramado sobre toda a terra, e nós invocamos o nome do Senhor. E Joel 3, de 1 a 21, que hoje nós estamos fechando esta série de estudos, o dia da sentença aliviou o coração do povo. O nosso coração está aliviado. Agora nós estamos aliviados. Agora nós entendemos todo o processo que passamos aqui neste mundo como servas e servas do Senhor Jesus. Entendemos tudo o que Jesus fez por nós. Entendemos por que precisávamos de uma fé suficiente para não sermos abalados nos tempos tão difíceis e tão complexos. Isto nos leva para as nossas palavras finais deste estudo. As palavras finais deste último estudo de Joel. E a palavra é esta: povo de Deus, o Senhor julgará com justiça. A justiça dos homens poderá falhar, a maioria das vezes falha, mas o Senhor virá para julgar com justiça, do tirano ao abusador. Vai ser assim, do Senhor, do criminoso ao ditador. E aí nós poderíamos continuar com situações que passamos. E aí vem alivie o seu coração. Portanto, espere no Senhor. Refugie-se no Senhor, porque nós temos uma salvação, uma esperança, e o Senhor nos concederá tudo isto. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que a ira de Deus é o fogo consumidor. No entanto, ele jamais toca aqueles que estão reunidos e encobertos debaixo das asas do Senhor Jesus Cristo. Se você olhar para Mateus capítulo 23 e versículo de número 37, você vai ver exatamente esta orientação para nós que somos filhos de Deus. Há refúgio, sim, irmãos, há refúgio no Senhor. Foi por isso que nós passamos este tempo estudando o livro de Joel, para concluirmos que nós estamos refugiados no Senhor. E concluímos dizendo o que a Bíblia, a palavra de Deus, declara para nós, em Romanos capítulo 8 e versículo de número 1. Eu creio nisso e eu sei que você também acredita nisto. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há destruição.
Mas para aqueles que não creem, não acreditam e não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses o julgamento e a destruição eterna e o sofrimento eterno. Portanto, que o alívio isto traz ao nosso coração de crente é simplesmente magnífico, é simplesmente maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa série de estudos tenha levado você a estar olhando com bastante cuidado para tudo aquilo que Deus tem ordenado para nós como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Lendo este texto sagrado, lendo este livro, irmãos queridos, não dá para brincar de crente em Jesus Cristo. Não dá para não levar a sério o que a palavra de Deus diz para nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, esteja preparado. Coloque toda a sua confiança, toda a sua fé no Senhor Jesus. E Ele estará com você. Ele continuará com você. E é Ele que estará nos defendendo nesse dia em que todos se apresentarão diante dele como juiz. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. E aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo receberão as palavras, ouvirão as palavras mais lindas que o ser humano pode ouvir. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito eu te colocarei. Vem para o gozo do teu Senhor. Então todos são convidados. Vamos ao gozo do Senhor agora e viveremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe e vamos agradecer a Deus por esses minutos que passamos fechando essa série de estudos no livro de Joel. Pai querido, Deus bondoso, entendo, ó Deus, que este foi um tempo maravilhoso. Este foi um tempo, ó Deus, muito especial, que nós passamos estudando, que nós passamos, Deus, ó Pai querido, olhando com muito carinho, ó Deus, o que o Senhor tem ensinado, o que o Senhor tem falado. E nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos obedecer a Ti. Nós queremos ser dóceis, ó Deus, ao Teu mandado. O Senhor manda e nós obedecemos. Abençoe, ó Deus, essa família que hoje encerra essa série de estudos, os nossos amigos que estiveram nos acompanhando, ó Deus, cuide de cada um deles, ó Deus, e que a volta do Senhor Jesus seja um alívio para o nosso coração e não um dia terrível. Algo que nós esperamos com muita alegria e que assim seja também com todos os nossos irmãos queridos que acompanharam essa série de estudos. Muito obrigado a Deus por este tempo, por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida grandemente e que na próxima terça-feira, agora novamente, a expectativa de uma nova série está sendo apresentada para nós caminharmos juntos. Vai aguardar até a próxima terça-feira. Que Deus te abençoe, uma boa noite e fica aí deliciando com esta música que vai falar ao seu coração, encerrando e fechando com chave de ouro tudo isso que nós falamos até aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite.
aqui habitou. Tão humano quanto nós ele habitou. Com os pés descalços, o rosto suado, a pele marcada pela luz do sol. A chegada dele a Jerusalém em um jumento não impressionou ninguém. Dessa forma ele cumpriu sua missão, chegou até a cruz, venceu o meu Jesus. Depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste e o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu, em breve voltará, ele vai voltar. Veio com a coroa de espinhos, voltará com coroa de glória. Veio como ovelha ferida, voltará o leão da tribo de Judá. Veio como réu para os homens, voltará com autoridade para julgar. Veio como um servo e obedeceu, voltará como o santo que um dia venceu. A terra, os povos, de joelhos dobrados confessarão que Jesus é o Senhor. No retorno do rei o adorarão. Depois de tudo consumado, o anjo apareceu. O cenário era triste, o recado ele deu. Esse Jesus que recebido foi no céu.